Antes mesmo de iniciar esse pronunciamento, que é sobre os notórios e gravíssimos acontecimentos que sofre a nação, queria só fazer aqui um rápido registro de pesar. Faleceu essa manhã, no Amapá, uma das mais eminentes figuras da literatura amapaense, da poesia amapaense, eu diria, da poesia amazônia, da poesia da literatura brasileira. O professor Antônio Munhoz, professor da Universidade Federal, ex-professor da Universidade Federal do Amapá, um patrimônio da cultura, um patrimônio e símbolo da cultura do meu estado. Então, antes de aqui dar sequência ao meu pronunciamento sobre o gravíssimo momento que vive a nação, eu queria fazer esse registro aqui da tribuna do Senado, do pesar pelo falecimento do professor Antônio Munhoz. Ainda amanhã, aqui apresentarei voto de pesar nesse sentido. Mas eu quero aqui retomar o tema que tem sido pauta desta manhã, dessa tarde, de debates aqui no plenário do Senado. E é necessário, senhor presidente, nós colocarmos as coisas e os fatos nos seus devidos lugares. Primeiramente, obviamente, senhor senador Lindenberg, fora Temer. Mas, inicialmente, eu ouvi aqui lideranças do governo, senador Lindenberg, eu ouvi diferentes manifestações aqui. Por um minuto, a impressão que nos dá é que nós estamos vivendo em outro país, sob outro governo, ou em outro mundo até. É um distanciamento, é um descolamento completo da realidade dos acontecimentos. Fala o senhor presidente da República sobre os notórios acontecimentos como se tivesse ocorrido um ato ilegal por parte do Ministério Público, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Fachin. Ao contrário, houve uma ação organizada dentro da lei, dentro da ordem jurídica, definida e denominada como ação controlada para se chegar até o presidente da República. Nunca é demais dizer aqui concretamente o que é a ação controlada. A lei sobre a ação controlada foi estabelecida na primeira lei de crime organizado em 1995, senador Lindenberg, durante o governo Fernando Henrique. Nasceu a ideia, veja a ironia da história, a ação controlada que chegou ao chefe da quadrilha organizada. O chefe da quadrilha organizada está no terceiro andar do Palácio Planalto. É bom que se diga isso. A ação controlada foi inicialmente um projeto de lei de quem? Do então deputado Michel Temer. O projeto de lei sobre a ação controlada, no texto original, era definido como uma postergação da apreensão policial de mercadorias e valores ilícitos, com o objetivo de identificar um número maior de criminosos. É o então deputado Michel Temer, que na sua justificativa, senador Lindenberg, do projeto, diz: o projeto é essencial para combater grupos que se assemelham a empresas multimilionárias a serviço do crime e da corrupção generalizada. As palavras é do então deputado Michel Temer. O texto final da lei acabou sendo aprovado com sentido mais amplo. A ideia da ação controlada é não se restringir a acompanhar o transporte de itens ilícitos e em retardar a intervenção policial, senador Eumano Ferrer, com o objetivo de pegar a cúpula criminosa. Eu faço questão de destacar isso, senador Eumano Ferrer, porque até então tem ocorrido, o parte do senhor presidente da República, é uma omissão da resposta concreta aos fatos e uma tentativa de utilizar uma cortina de fumaça atacando o delator, atacando o ministro Edson Fachin, atacando o Procurador-Geral da República. Mas é importante, então, irmos concretamente aos fatos do que ocorreu, para colocar as coisas de novo no seu devido lugar, para nós não viajarmos até esse mundo de Cinderela que os senhores
defensores do governo tentam nos colocar como colocaram recentemente na tribuna, como se nada tivesse acontecendo e como se o Brasil estivesse vivendo uma situação de gravidade. Vamos aos fatos. O presidente da República aceitou receber a visita de um mega empresário, alvo de 5 operações da Polícia Federal. Essas 5 operações da Polícia Federal apuravam e apuram o pagamento de milhões em propinas entregue a autoridades públicas, inclusive aliados do próprio presidente da República. O presidente da República aceita recebê-lo às claras na agenda oficial do Palácio do Planalto, cumprindo os ditames da lei? Não. Às escondidas, às caladas, às 23 horas e 30 minutos. Diz o empresário, inclusive, o seguinte, eu fui chegando lá no Palácio Jaburu, o portão já foi se abrindo. Ou seja, nem precisou se identificar. Ao sair, o empresário, inclusive, fala isso se vangloriando, que o esquema do encontro fortuito, a calada da noite, senador Lindenberg, com o presidente da República, dá certo. É declaração do empresário. Fui chegando, eles abriram, nem perguntaram meu nome. Mas continuemos. Isso por si, isso per si, é escândalo, rapaz, de responsabilizar presidente da República, seja no Brasil, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer nação democrática. Mas tem mais que isso. O presidente da República estabelece diálogo com o empresário. No diálogo, fica patente a intimidade entre dois. Ora, senador Lindenberg, Vossa Excelência e eu, recebemos alguém na calada da noite, 11h30, fora de nossa agenda oficial, que não tenha um nível de intimidade conosco? O presidente tenta agora detratar o delator, mas o presidente foi um dos convidados ao casamento do delator. É o presidente que recebe o delator na calada da noite. Agora, visto em apuros, tenta detratá-lo. Pois bem, no diálogo, o empresário quer saber como anda a relação do presidente com um ex-deputado, um ex-aliado do presidente. Só que esse aliado, onde está agora? Está numa cela da Polícia Federal em Curitiba, condenado a 30 anos de cadeia. O empresário pergunta sobre esse ex-aliado do presidente. O presidente responde, por acaso, não fale comigo sobre este criminoso? Não. O presidente aquece o diálogo sobre o empresário. Este empresário, que está há meses já preso e condenado a 30 anos, é acusado de corromper por milhões em propinas um esquema com outro aliado do presidente junto ao FGTS. O presidente fala sobre o deputado, lembra que o deputado tentou fustigá-lo, ao torná-lo testemunha com perguntas que o juiz da causa, o juiz Sérgio Moro, havia vetado. Ao ouvir esse relato do presidente, o empresário faz o quê? Tranquiliza. O empresário em questão, que dialoga com o presidente na calada da noite, às 23 horas e 30 minutos, tranquiliza o presidente, mostrando os préstimos que fez para o ex-deputado preso. Diz abertamente, só para acrescentar, senhor presidente, diz abertamente o empresário que zerou as pendências com o ex-deputado, que tinha ido firme contra ele na cobrança e que, ao zerar as pendências, tirou o deputado da frente, o ex-deputado da frente. Mais tarde, em um outro trecho, diz que conseguiu ficar bem com ele. Como é que o presidente reage? O presidente, pelo menos nesse momento, reage indignado? Não. O presidente do país, o mais alto mandatário da nação, diz, tem que manter isso, viu? Mas continua aí. Isso já seria razão de crime. Mas continua. Os diálogos seguem. E falam o que segue nos diálogos por si só, senhor presidente. Faria ruir a imagem e integridade moral do presidente. Só que é mais que isso. O empresário relata
as dificuldades que tem com a justiça e abertamente narra ao presidente alguns êxitos de suas práticas de corrupção. Diz o empresário: eu estou segurando 2 juízes, eu consegui interceptar um magistrado, um procurador da República da Operação Lava Jato. O que é que o presidente da República faz nesse momento? O presidente da República manda prender o empresário, chama a guarda pessoal, como disse ainda há pouco o senador Álvaro Dias, para prender o empresário, pede indignado para que o empresário saia de lá? Não, aquece, concorda. Só isso já é razão de prevaricação, está lá no Código Penal, pelo amor de Deus. Está no Código Penal. Só aqui nós estamos vendo 3 crimes descritos: obstrução à justiça, prevaricação e corrupção ativa. Mas não é tudo só isso, senhor presidente. Em menos de 40 minutos de conversa, o empresário ainda encontra tempo para se queixar de um ex-funcionário seu, que é o atual ministro da Fazenda. Fala isso o empresário. O presidente ouve os clamores por parte do empresário e manda embora indignado? Não. Denomina, nomeia o interlocutor, um deputado da confiança do presidente, e que o próprio presidente, em entrevistas após, confirma que é da sua íntima confiança. O que ocorre com a ação controlada da Polícia Federal? Segue o dito deputado. O empresário se dispõe a colaborar e organiza uma ação controlada, determinada pela Justiça. E essa ação vê o interlocutor, nomeado pelo presidente da República, receber uma mala de dinheiro. Uma mala de 500 mil, que, segundo o delator, confesso, é uma mesada que iria durar 20 anos. Era uma mesada semanal de 20 anos. Senhor presidente, nós brasileiros, eu louvo até o esforço de alguns parlamentares da base do governo de tentar cobrir. Mas nós, brasileiros, não podemos ser levados ao engano. Não podemos acreditar que nada está acontecendo. Nunca, na história republicana, desde Marechal Deodoro, em 1889, um presidente desse país foi objeto de uma ação controlada. Aí, o que é que o presidente da República faz diante de todos esses fatos? Se esclarece, renuncia e poupando a nação do pior? Não. O presidente tenta desqualificar a gravação, utilizando para isso um perito, um investigador particular, senador Lindbergh, perito de programas sensacionalistas. É isso que tem. O próprio perito é desacreditado depois à luz e pego em contradição. O próprio perito chega a admitir que apenas procurou acrescentar detalhes à análise que foi mal compreendido. Abre e fecha aspas. Ou seja, o próprio perito depois entra em contradição. Só que param aí as trapalhadas do senhor presidente para se explicar? Não. Ele procura se defender do indefensável. O presidente, investigado, diz na entrevista hoje ao jornal Folha de São Paulo que recebeu o empresário Joés Batista no subsolo do Palácio Jaburu, no fim de noite de 7 de março, porque imaginasse que ele viesse falar sobre a Operação Carne Fraca. Só que ocorre a operação, veio a acontecer 10 dias depois. Aí, pego em mais uma contradição. O que é que o senhor presidente da República diz aos brasileiros? Que se confundiu, que tinha se enganado. Cada declaração do senhor presidente é a contradição em si. Cada depoimento do senhor presidente, seja utilizando os meios de comunicação, seja entrevista controlada a jornal, não se sustenta. Cai como torre de papel. Cai como as argumentações que tentam trazer aqui os senhores representantes do governo. O senhor presidente diz que não possui nessa mesma entrevista, diz que não possui qualquer justificativa para o fato de ter omitido esse encontro clandestino. De fato, é a lei que diz claramente, é a lei, especificamente 12.813, que deixa claro que os encontros dos agentes públicos têm que ser às claras.
Por fim, senhor presidente, só mais 2 minutos para concluir, de fato, eu necessito aqui fazer um desagravo ao ministro Edson Fachin. O senhor presidente tenta uma manobra jurídica, porque é o que resta, né, senador Lindenberg? É o que resta, tentar trancar o inquérito. Manobras jurídicas, porque na política não há governo. A nação está acéfala desgovernada. Tentam criar um clima de normalidade não existindo ambiente algum para clima de normalidade. Tenta o senhor presidente levantar suspeitas sobre a designação do ministro Edson Fachin. Senhor presidente da República, o senhor já se desmoralizou como liderança política e como presidente. Por favor, não se desmoralize como conhecedor das leis e como constitucionalista, que nós o conhecemos. Basta uma rápida pesquisa no site do Supremo Tribunal Federal para saber, conforme preceitua o artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o Código de Processo Penal, que era o ministro Fachin, o ministro prevento deste caso. O ministro Fachin nunca ia imaginar, quando autorizou a ação controlada, que o chefe do crime organizado, da quadrilha, estava no 3º andar do Palácio do Planalto. Não imaginava, e nem eu acho que ele gostaria que assim o fosse. A defesa do senhor presidente é incapaz de defender no mérito das graves denúncias, então tenta buscar os mecanismos da forma. Tenta buscar o entrementes para anular o óbvio. Só falta eles quererem anular, senhor presidente, a consciência de milhões de brasileiros que assistem estupefatos o senhor presidente, pela primeira vez na história desse país, o seu mais alto mandatário da nação, envolvido nos piores crimes, nos mais graves crimes contra a ordem nacional. Senhor presidente, além disso, o senhor presidente da República tenta desmoralizar a investigação por parte do Procurador-Geral da República. Ora, aqui quero destacar que era no exemplo do Procurador-Geral da República que deveria se inspirar todos os homens públicos. Foi o Procurador-Geral da República que, de posse dessas informações, determinou e teve autorização para a prisão de um membro do Ministério Público. Aliás, quis a Sua Excelência, em nota, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, lamenta ter que cortar na mesma carne, mas mostra como homens republicanos devem se comportar. Diz o Procurador-Geral, foi deflagrada nesta quinta-feira, 18 de maio, mais uma fase do caso Lava Jato, especificamente a partir de investigações que correm perante o Supremo Tribunal Federal. O sucesso dessa etapa, contudo, tem um gosto amargo para a nossa instituição. Exercer o cargo de Procurador-Geral da República impõe, não poucas vezes, a tomada de decisões difíceis. Nesses momentos, o único caminho seguro a seguir é o cumprimento irrestrito da Constituição, das leis e dos deveres institucionais. Não há outra forma legítima de ser Ministério Público. A meu pedido, o ministro Edson Fachin determinou a prisão preventiva do Procurador da República, Ângelo Goulart Vilela. Sigamos confiando nas instituições republicanas. Então, o próprio Procurador-Geral da República que, numa ação da Operação Lava Jato, diz que é lamentável ter que cortar na própria carne, mas não vê outra alternativa. Que nós nos inspiremos como homens públicos em exemplos como este. O senhor presidente da República deveria, e eu falo isso para concluir, senhor presidente, o senhor presidente da República já deveria, há muito tempo, ter poupado a nação de tanto transtorno e renunciado ao mais alto cargo da nação. Quis o senhor presidente levar a nação à incerteza. Quis o senhor presidente o capricho, porque a diferença entre um homem republicano e alguém que serve aos seus interesses pessoais é utilizar do poder e do cargo que está em nome dos seus interesses pessoais, para se proteger das investigações e, como muito bem disse o senador Lindenberg, para impedir que fosse preso, quis o senhor presidente da República continuar no cargo. A palavra está agora com o Congresso Nacional, com o Tribunal Superior Eleitoral, sobre a necessidade de cassação
senhor presidente, a palavra está com o Congresso Nacional. Termino esse pronunciamento apelando aos senhores parlamentares, aos senhores membros dos partidos que sustentam esse governo, aos senhores membros do PSDB e do DEM. Não continue nesse barco que está levando toda a nação à deriva. Senhores parlamentares, não sacrifiquem a nação. Não sacrifique o país nesse momento e nessa hora grave da vida nacional. Não vale a pena. Até para aqueles que querem defender as suas reformas, que nós podemos ter divergências, mas que querem defender suas reformas, não vale a pena estar associado a um governo, a um presidente notoriamente corrupto, imoral e sem condições nenhuma de continuar à frente do cargo mais alto da nação. Portanto, eu termino aqui, senhor presidente, não é mais apelando ao senhor Temer, como fiz na última sexta-feira. Esse apelo já foi respondido por ele. Ele quer o confronto, ele quer conflagrar a nação. Eu termino esse pronunciamento apelando aos senhores parlamentares, em especial aqueles dos partidos aliados. Em nome do Brasil, em nome dos notórios acontecimentos, não sustentem mais este governo imoral e corrupto. Façamos uma grande unidade nacional, construamos uma grande unidade nacional. O Brasil está acima dos nossos interesses particulares e pessoais.